Variação da linguística, língua em movimento. Você sabe o que é variação da linguística? A variação da linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não é um sistema fechado, imutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances. O português que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado do Sul do país. Claro que um idioma nos une, mas a variação pode ser consideráveis justificativas de acordo com a comunidade na qual se manifesta. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então é compreensível que os seus falantes façam rearranjos de acordo com as suas necessidades comunicativas. Os diversos falares devem ser considerados como variações e não como erros. Quando tratamos de variações com erros, incorremos de preconceito linguístico, com que associa erroneamente a língua a status. O português falado de alguma cidade do interior de São Paulo, por exemplo, pode ganhar estigma pejorativo de incorreto ou inculto, mas na verdade essas diferenças enriquecem esse patrimônio cultural e que é a nossa língua portuguesa, Leia na letra da música Samba do Amesto de Dorinal de Adorina Barbosa, Adorina, sei lá. E observe como a variação linguística pode ocorrer. Samba do Anestor, Anesto. O Anesto me convidou para um samba e ele mora no Brás. Nós fomos e não encontramos ninguém. Voltamos com a baita de uma reifa. De outra vez nós no mais não seremos tatu. No outro dia encontramos com Ernesto, que nos pediu desculpa, mas nós não aceitamos. Isso não se faz. Ernesto não se importa, mas você deveria ter empunhado de um recado na porta. Um recado assim: ó turma, não deu para esperar. Duvido que isso não faz má. Não tem importância. Assinado com cruz porque não sei escrever. O samba do honesto Adornarian Barbosa. Há na letra da música um exemplo interessante sobre a variação linguística. É importante ressaltar que o código de escrita, ou seja, a linguagem sistemática com, contra, convencionalizada na gramática, que não deve sofrer grandes alterações, devendo ser preservado. Já imaginou se cada um de nós decidisse escrever como falamos, um novo idioma inventado? Aboliríamos a gramática e todo o sistema linguístico determinado pelas regras criaria por terra. Contudo, o que o compositor Adoniran Barbosa fez pode ser chamado de licença poética, pois ele transportou para a modalidade escrita uma variação linguística presente na modalidade oral. As variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma sociedade complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a forma culta da língua. Podemos observar também que a língua que varia de acordo com a situação de uso, pois no mesmo grupo social pode se comunicar de maneira diferente de acordo com a necessidade e adequação linguística.
Prova disso é que você não vai se comportar em uma entrevista de emprego da mesma maneira com a qual você conversa com seus amigos ou em situação informal, não é mesmo? A teoria de Calvin Randolph do quadrinista Bill Watterson mostra-nos um exemplo bem divertido sobre a importância da adequação da linguística. Já pensou se precisasse utilizar a linguagem tão rebuscada e cheia de arcaísmo nas quais corriqueiras situações do nosso cotidiano? Certamente perderíamos a espontaneidade da fala, sem contar que a diversidade da comunicação seria prejudicada. Podemos alencar também que nos tipos de variação linguística, nos falares específicos, para grupos específicos, médicos apropriaram-se de um vocabulário próprio para a profissão quando exercem o ofício nessas marcas e pode aparecer em outros tipos de interações verbais. O mesmo acontece com os profissionais de informática, policiais e engenheiros. Portanto, apesar de algumas variações linguísticas não apresentarem o mesmo prestígio social no Brasil, não devemos fazer da língua um mecanismo de segregação social, corroborando com a ideia de teoria de preconceitos linguísticos ao julgarmos determinada manifestação linguística superior a outra, sobretudo superior a manifestações linguísticas de classes sociais ou regiões de menor favorecimento. Vamos pro próximo. Acho que foi a mesma coisa. Variações linguísticas. A linguagem é a característica que nos difere dos demais seres, permitindo-nos a oportunidade de expressar sentimentos e revelar conhecimentos, expor a nossa opinião frente aos assuntos relacionados ao nosso cotidiano e, sobretudo, promovendo nossas inserções do convívio social. E dentre os fatores em que elas se relacionam, destacam-se os níveis de fala, que são basicamente dois: o nível de formalidade ou de informalidade. O padrão formal está diretamente ligado com a linguagem de escrita, restringindo-se de normas gramaticais no modo geral, da razão pela qual nunca escrevemos da mesma maneira que falamos. Este fator determinante para que a mesma pudesse exercer uma total soberania sobre os demais. Quanto ao nível informal, esta pode, por sua vez, representar a linguagem do dia a dia, das conversas informais que temos com os amigos e familiares, etc., compondo um quadro do padrão informal da linguagem que estão chamadas de variedades linguísticas, as quais representam variações de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e história que é utilizada. Dentre elas se destacam-se as variações históricas, dado o dinamismo com a língua apresenta, da mesma sofre transformações ao longo do tempo. Um exemplo bastante representativo é a questão ortográfica, e se levarmos em consideração a palavra farmácia, uma vez que da mesma grafia pH, contrapondo-se da língua dos internautas, na qual fundamentasse pela suspensão do vocábulos. Analisemos, pois, os fragmentos expostos. Antigamente, as moças chamavam-se de madame, 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 mademoiselles. Madame, mademoiselles, como é? Eram todas as mimosas e muito prendadas, mademoiselles, eram todas mimosas e muito preparadas. Não faziam, não faziam anos, completavam primaveras em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam pré de alferes, arrastando a asa, mas ficaram longos nesses meses de
do Balalau. Carlos Drummond de Andrade. Comparando a modernidade, percebemos que o vocabulário antiquado, variações regionais são chamadas de dialetos, que são das marcas determinadas de diferentes regiões, que, como exemplo, citamos a palavra mandioca, que em certos lugares recebe outra nomenclatura, tais como macaxeira e aipim, figurando também essa modalidade estão ligados a características orais de linguagem, variações sociais ou culturais. Estão diretamente ligadas aos grupos sociais de uma maneira geral, que também pelo grau de instrução de uma pessoa determinada. Como exemplo, citamos as gírias, os jargões e o linguajar caipira. As gírias pertencem a um vocabulário específico de certos grupos, como surfistas, cantores de rap, lutadores, entre outros. Os jogadores são relacionados ao profissionalismo, caracterizando o linguajar técnico, representando a classe. Podemos citar médicos, advogados, profissionais da área de informática, dentre outros. Vejamos um trecho de uma música e entendemos melhor sobre o assunto. Vício da fala. Para dizer milho, dizem mil. Para melhor dizer mil, para pior, pio. Para telha, dizem tela. Para telhado, dizem telado. E vão dizendo telhados. Oswaldo de Andrade. Chapéu se diz: eu dei um beijo nela e chamei para passear. A gente fomos no shopping para a gente lanchar. Comi um biscoito estranho, como um tal de um gergelim. Até tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Quanta gente, quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Esse tal Chapo GTS é muito legalzinho para levar a namorada para dar um rolezinho. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer no andaime para pegar um cineminha e ver Schwarzenegger e também Van Damme. Dinho e Júlio, sei lá o que, encarte do Mamãe Assassina. Provânia Duarte, graduadas em letras. Tanta gente, tanta gente, tanta alegria.